dia, vida! Bom dia, irmãos da Igreja Batista Vida em Niterói. Bom dia também para você, meu querido, minha querida, que nos dá a alegria da companhia nessa manhã de sexta-feira para mais esta devocional matinal. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que sobre você e sobre os seus esteja a bênção do Senhor. Olha, você, membro da IB Vida, você tem um encontro com a gente no próximo domingo, no retorno aos cultos presenciais. Esteja atento aos protocolos que já foram transmitidos, outros ainda serão transmitidos. Esteja atento às inscrições para os cultos. E nós estamos com muita saudade e aguardando a sua presença, tá? Hoje nós vamos refletir na palavra de Deus em cima do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 46, que diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Olha, gente, eu já falei com vocês isso aqui e vou repetir. A gente aprendeu e está aprendendo algumas boas lições nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia. A primeira delas é que a nossa vida é extremamente frágil. Somos frágeis demais. A segunda delas é que, em relação à nossa fé, ela não está limitada ao nosso espaço de culto. A nossa fé ela é livre. A nossa fé ela não está restrita a um endereço. A nossa fé ela pode se expressar em todo e qualquer lugar onde pudermos ir e chegar, tanto presencialmente quanto virtualmente. Ou seja, o nome de Cristo ele é levado da maneira que possível for dentro do ambiente que a gente estiver, dentro da situação que estivermos enfrentando. Aqui no caso da Igreja de Jerusalém, nós temos uma coisa muito interessante acontecendo. Eles mantinham uma prática muito peculiar. Eles tanto se reuniam no pátio do templo, ou seja, eles tinham os seus encontros, vamos chamar assim, de públicos, né? E tinham os seus encontros mais privados acontecendo nas casas. E que coisa interessante, o sentimento era o mesmo. Todos eles partilhavam, participavam e viviam aquele momento, diz a Bíblia, com alegria e singeleza de coração. Sabe, meu querido, nós estamos aí já às portas do retorno para as atividades presenciais, pelo menos nas igrejas da nossa região aqui de Niterói e São Gonçalo. Eu quero dizer para você que a gente tem muita saudade e muita vontade de estarmos juntos de novo no templo. Mas precisamos valorizar também o privilégio que Deus nos dá de manifestarmos a graça de Deus em nossas casas. Esse tempo de isolamento, esse tempo de pandemia, ele foi muito importante para a consolidação da nossa vida devocional de uma maneira um pouco mais evidente por conta das restrições que a gente sofreu e pelas quais tivemos que passar. Deus foi visto na sua casa? Essa é a principal questão. Porque todos nós sabemos que quando a congregação está reunida, Deus ele se apresenta de uma forma muito especial, de uma forma muito particular, através do seu Espírito no meio do seu povo reunido. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas no nome de Jesus, ali estará ele no meio dela. A igreja, ela é como que o carral de Deus no Velho Testamento. Enfim, a gente sabe e entende o valor de sermos igreja e de estarmos reunidos para celebrarmos juntos. Mas a graça de Deus precisa chegar na sua casa. A graça de Deus precisa ser manifestada no seu lar. A graça de Deus precisa ser manifestada no relacionamento entre os seus parentes, entre os seus entes. E eu quero nessa manhã desejar a você
que aquele mesmo sentimento que houve com aqueles irmãos da igreja de Jerusalém, sabe, singeleza de coração, sinceridade, sabe, a unidade, porque todos faziam e todos fizeram isso todos os dias, eles perseveravam, eles se reuniam no templo e também partiam o pão em casa, suprindo necessidades, celebrando a comunhão. Você tem o privilégio de ser servo de Deus em todo e qualquer lugar. Nós vamos voltar, nós vamos nos reunir, vamos celebrar a Jesus e gradativamente as coisas vão voltar a uma certa normalidade. Mas a graça de Deus precisa continuar a ser manifestada dentro da sua casa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a minha vida, abençoe a vida de todos nós e que os nossos lares sejam verdadeiros mananciais da graça de Deus. Vamos orar por isso? Pai, em nome de Jesus, eu quero te glorificar por esse tempo e quero agradecer, porque em todo esse tempo de pandemia e de isolamento, nós temos podido viver a tua graça dentro dos nossos lares e usar os mecanismos mais diversos para multiplicá-la e anunciá-la às pessoas. Eu quero pedir que na casa dos meus amigos e dos meus irmãos, a tua graça reine e se multiplique. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Bom dia, querido. Fica na paz de Jesus.